Olá, Igreja Família, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série O Caminho, que estamos mergulhando diariamente, capítulo por capítulo, nos Evangelhos do Senhor Jesus Cristo. E tem sido muito especial ouvir, meditar, refletir em cada palavra de Jesus. O capítulo de hoje é João, capítulo de número 15. Então eu convido você, quero ler alguns versículos de João 15 para nós refletirmos no que Jesus vai ensinar neste capítulo. E eu vou começar no versículo 1. João 15, de 1 a 5 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mais uma vez, Jesus está usando figuras do Oriente Médio para exemplificar os seus ensinos. Ele sempre fez isso. E nesse capítulo 15, Jesus está ensinando sobre a vida frutífera. Por que vida frutífera? Porque o cristão não foi chamado apenas para crer, ele foi chamado para frutificar. Você não foi chamado apenas para crer e ficar sentado em um banco de igreja, você foi chamado para frutificar. Mas nesse processo de frutificação, há várias coisas que nós vamos aprender. Jesus está nos ensinando aqui. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que Jesus é a videira verdadeira. Numa vinha, a videira é a fonte de energia. É ela que fornece a energia para que os ramos, para que os frutos apareçam, para que os nutrientes possam dar as uvas, você está ligado à videira. E Jesus é a videira verdadeira. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que o ser humano foi criado para estar conectado a uma fonte de energia maior. Preste atenção nisso, receba essa chave. Por que quando nós escolhemos viver sem Deus, a nossa vida não dá certo? Ela fica cheia de vazio. Porque você não foi chamado para viver sozinho, você foi criado para viver conectado a uma fonte de energia maior. A fonte de energia é o Senhor, Jesus é essa videira. Os ramos dão frutos, mas sem a videira ele não pode produzir isso, não pode gerar isso. Então essa é uma primeira lição. Há uma fonte maior, e essa fonte maior é o Senhor Jesus. Há uma fonte que você tem que estar conectado, e essa fonte é Deus. Em João 15, Jesus vai dizer para nós o seguinte: não adianta você querer viver sua vida independente, autônoma de Deus. Não adianta você empinar o nariz e achar que consegue viver sozinho, sem Deus. Ele é a videira, Ele é onde você tem que estar conectado, Ele é a fonte de energia que vai lhe dar os nutrientes, tudo o que você precisa para viver a vida na terra. Então não tem como viver e frutificar sem Jesus. Esse é o primeiro ensinamento. João 15 vai dar um outro ensinamento, uma outra questão importante. É o que nós chamamos de processo de poda. Quem está dando frutos, Jesus vai podar. Num vinhedo, os podadores são treinados 2, 3 anos para depois poderem podar os ramos, podar as árvores. Para quê? Porque uma poda errada pode estragar tudo. Mas quem está dando fruto, Jesus vem para podar. Então entenda, Jesus nunca tenta você. Jesus está podando você. Às vezes nós estamos enfrentando situações na vida que a gente pode pensar: Deus me esqueceu, Deus não está olhando para mim. Não tem nada a ver.
Se você está dando fruto, você vai ser podado para dar mais fruto ainda. Foi o que Jesus disse aqui. Então Jesus é Salvador, Jesus cura, Jesus é El Shaddai, Ele tem todo o poder, mas Jesus também é jardineiro. Jesus também é o podador, é aquele que em várias situações da vida está nos podando para que nós possamos melhorar, para que nós possamos dar mais fruto, porque esse é o objetivo da nossa vida, dar mais frutos. Então, em todas as áreas da sua vida, esse é o propósito de Deus, que você possa dar mais e melhores frutos, é o que a Bíblia vai nos dizer. Então guarde isso, Jesus não está querendo acabar com você, matar você, olha essa luta, essa prova, pastor me ajuda, Jesus está podando você. Esse processo é o processo que quem sabe ele poda, ele espreme para que venha uma uva melhor, um vinho melhor, os melhores e maiores frutos da sua vida ainda estão por vir. Jesus está querendo tirar de você. Então, ao mesmo tempo que Ele é a fonte de energia, Ele é o jardineiro que poda a nossa vida para darmos mais frutos ainda e melhores frutos ainda. João 15 também vai nos dizer algo importante. Nós precisamos permanecer em Jesus. A Bíblia diz que para frutificar eu preciso permanecer nele. Por que permanecer? Porque eu e você não fomos chamados para sermos cristãos, servirmos a Deus, darmos frutos um dia, um mês, uma semana. Nós somos chamados para permanecer nele. E ele disse aqui, quem permanece em mim, eu permanecerei nele. Ou seja, você foi chamado para permanecer em Jesus, você foi chamado para perseverar em Jesus. Esse é o segredo, permanecer nele. Tem muitas pessoas que começam bem, dão alguns frutos, mas não conseguem enfrentar o processo da poda, não permanecem, e aí perdem a bênção de ver os melhores frutos, os melhores dias, os novos frutos. Então você não pode apenas começar bem, você precisa permanecer em Jesus, e permanecer é manter-se conectado. Aquela fonte de energia que eu falei, é manter a comunhão, é manter-se em oração, é manter-se na sua jornada devocional, é manter-se buscando a Deus, é manter-se servindo. Permanecer em Jesus é continuar fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Você não foi chamado para crer, você foi chamado para continuar crendo e frutificando. O cristão é alguém que dá frutos. João 15,5, Jesus vai declarar, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus você não será um marido melhor. Sem Jesus você não será uma esposa melhor. Sem Jesus você não será um filho melhor. Sem Jesus você não vai ser um patrão melhor. Sem Jesus você não vai ser um funcionário melhor. Então tome uma decisão na sua vida hoje. Decida permanecer em Jesus, continuar em Jesus. Quem sabe você está enfrentando um processo de poda, eu digo a você, permaneça, porque os maiores e melhores frutos da sua vida ainda virão. Creia nisso, decida crer e permanecer em Jesus, e os frutos permanecerão. Só não esqueça disso, o cristão não foi chamado apenas para crer, o crer é o começo. Você foi chamado para frutificar. E foi o mesmo Jesus quem disse, pelos frutos os conhecereis. Então você não é conhecido pelo seu jeito, pela sua roupa, você é conhecido pelos seus frutos. Você não é conhecido pelos seus dons, você não é conhecido pelos seus talentos, você é conhecido pelos frutos. Os frutos que saem da sua vida. Permaneça em Jesus e os melhores frutos ainda virão. Deus abençoe você, um forte abraço.